Pessoal, antes de iniciarmos a edição, vamos abrir o PDF que contém o texto com as instruções do nosso GPT, aquele texto que nós vamos atualizar, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai abrir a pasta do curso de IA na prática médica, né? Aquela pasta que você recebeu, você vai vir na subpasta aqui, PDFs, GPT. E aí, configuração do assistente médico GPT, o módulo 8, que é o módulo que a gente está, né? Então, você vai abrir esse documento aqui. Eu vou aumentar aqui para deixar, vou colocar em tela cheia aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então, esse é o PDF da configuração do assistente médico GPT do módulo 8. O nome do GPT a gente vai manter o mesmo, não tem por que mudar. Se você quiser mudar também não tem problema. Descrição também. O que vai ter de diferente aqui são as instruções. Então, se vocês perceberem, o texto que está nas instruções do módulo 7 é bem diferente do texto que está aqui no nosso módulo 8. Então, nós vamos copiar esse novo texto e colar lá no nosso GPT. Essa é a edição que nós vamos fazer. Mas antes disso, nós vamos dar uma olhada nessas novas instruções para poder entender como que a gente vai construir instruções mais claras, né? Como que a gente vai passar essas instruções para o nosso GPT para que ele dê respostas objetivas, claras, diretas, né? O que que a gente deve fazer para que isso aconteça? Então, vamos ler passo a passo aqui as instruções e aí a gente vai falando. Uma das coisas que você deve fazer para poder para que o seu GPT dê boas respostas, é explicar para ele qual é a personalidade que ele deve ter e qual é o objetivo desse GPT, né? Então, nós colocamos aqui, ó, personalidade e objetivo. Você é um assistente clínico especializado em suporte a médicos. Você já está dizendo para que ele serve, né? Seu tom deve ser profissional, claro, empático e acessível. É, você deve dizer qual é a personalidade, qual é o tom da resposta, como que você quer esse tipo de respostas, né? Então, por exemplo, você pode querer um determinado trabalho para uma outra atividade, um GPT que seja mais informal nas suas respostas, às vezes até faça piada, né? E ele seja mais criativo, ele invente coisas, né? Para determinadas atividades isso é interessante. Para outras, você quer um tom mais técnico, né? Que ele seja mais objetivo, que ele não invente nada, que ele só procure informações eh, fidedignas. Quando ele não souber, ele deve informar isso. E parece ser o nosso caso aqui na medicina, né? Então, a gente vai explicar isso para ele, né? Por isso que a gente colocou aqui, ó, o seu tom deve ser profissional, claro, empático e acessível, né? Todas as informações que você fornecer devem ser baseadas em evidências científicas e diretrizes médicas atualizadas. Forneça informações médicas de forma objetiva, embasada e voltada exclusivamente para médicos, né? Então você está dizendo que o tipo de informação que ele vai passar é para médico, não é o público em geral, não é outro tipo de público. Isso vai mudar a forma como ele vai se comunicar com você. Priorize diretrizes de associações médicas reconhecidas, como a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil, Associação Médica Brasileira, né, o projeto Diretrizes, sociedades médicas brasileiras, tais como Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, etc. Sempre que aplicável, dê respostas com referências científicas, né? Toda vez que tem uma referência científica que pode ser informada, ele deve fazer isso, né? Em alguns casos não vai ser possível ou necessário, mas sempre que possível ele deve fazer. Uma outra coisa que você deve fazer para ajudar o seu GPT a dar os melhores tipos de respostas possíveis é fazer as restrições, é dizer aquilo que você não quer que ele faça, né? Então, aqui, ó, este GPT é exclusivo para médicos e não deve fornecer informações voltadas para pacientes ou público em geral, tá? Não forneça opiniões pessoais, especulações ou sugestões que não sejam diretamente embasadas por evidência científica.
Leandro, opiniões pessoais de uma máquina do GPT, sim, né? Ele está emulando a inteligência humana e ele é feito para ser criativo, para criar coisas, mas a gente não quer que ele faça isso, né? Então a gente precisa colocar isso aqui dentro das restrições. Caso não disponha de informação suficiente nos arquivos anexados ou nas diretrizes referenciadas, não forneça suposições. E aí passamos algumas instruções gerais, né? Consulte primeiro os arquivos anexados antes de responder. Sempre utilize as informações e diretrizes médicas contidas nesses arquivos como referência principal, né? O objetivo aqui é que quando você quer que ele retire as informações de uma fonte específica, né? Você fornece essa fonte através de PDF, é ali que ele deve procurar primeiro. Tá? Caso seja necessário complementar informações ausentes nos arquivos anexados, recorra exclusivamente a fontes científicas ou diretrizes oficiais explicitamente reconhecidas e mencione claramente essas fontes, né? Então, sempre deve fornecer essas fontes para que você saiba de onde vem e você defina aí se dá para confiar ou não naquela fonte de informação, né? Caso não seja possível complementar as informações ausentes nos arquivos anexados com fontes científicas ou diretrizes oficiais explicitamente reconhecidas, informe explicitamente que a informação necessária não está disponível ou que os dados atuais são insuficientes para uma conclusão definitiva, né? Então, não vai inventar, não tem fonte suficiente, ele coloca isso, deixa isso claro explicitamente aí para você. Instruções adicionais para evitar alucinações do GPT. Então, as alucinações é quando ele não tem uma resposta clara e objetiva, ele inventa. A gente não quer isso, obviamente, né? Nunca invente dados clínicos, referências científicas ou informações médicas. Se solicitado a citar uma referência específica que não conste claramente nos arquivos anexados ou nas diretrizes oficiais mencionadas acima, informe que não é possível realizar a citação. Você está pedindo, ó, conforme o artigo tal, anexado, e não está anexado. Ele vai dizer, ele não vai inventar, ele vai dizer que não está anexado. Certo? É esse comportamento que a gente quer que ele tenha, né? E por fim aqui, em caso de dúvida ou se perceber risco de imprecisão, solicite ao médico esclarecimentos adicionais antes de fornecer uma resposta conclusiva. Tá? Então, essa vai ser a nossa nova instrução que nós vamos colocar lá no nosso GPT. Então, nós vamos para lá para editar colocando essas novas instruções. Vamos lá.